Salve, torcedor e amante do futebol. Eu, Felipe Torres, dessa vez conversei com Marco Antônio, ídolo e campeão pela Portuguesa, com grande bagagem na carreira e títulos, entre eles uma Libertadores da América pelo São Paulo. Na entrevista, Marco fala sobre a importância da Lusa na vida dele, sobre o time sensacional que conquistou o título da Série B em 2011, diz também o porquê não ficou na Lusa em 2012 e, além disso, comenta o rebaixamento de 2013, que ele recusa dar o nome de caso Everton. Diz ainda quais eram seus planos quando esteve junto de Fernando Tomé na chapa Revolusa nas últimas eleições e revela se chegou a falar com o presidente Antônio Carlos Castanheira sobre as ideias que tinha. Também fala muito sobre o futebol de base e da importância dele, não só para a Portuguesa, como para o futebol brasileiro. A entrevista está muito legal e completa e você confere já! Marco, primeiramente boa tarde, queria agradecer a disponibilidade da sua entrevista. E de cara quero saber o que eu pergunto para todo jogador que vestiu a camisa da Portuguesa, o que significa para você a Associação Portuguesa de Desportos na sua vida? Boa tarde, Felipe. Cara, o que significa na minha vida, na verdade a Portuguesa foi um divisor de águas, né? Eu cheguei depois de uma passagem pelo Vitória da Bahia e foram 3 anos maravilhosos para mim, de crescimento, de entendimento profissional, de entrega ao clube. Passei por muita coisa dentro do clube e ficou, na verdade, no fim das contas, um amor da minha parte com a Portuguesa, porque é um clube que marcou a minha história dentro do futebol, marcou a minha vida. Então eu sou eternamente grato a tudo que a Portuguesa proporcionou para mim. Você acha que pode se considerar que a Portuguesa, dentro da sua carreira, foi o time que mais te trouxe alegrias? O time que você mais se sentiu em casa, que você foi mais aclamado pela torcida? Você crê que a Portuguesa tem esse papel dentro da sua vida, não só na sua carreira como jogador, mas na sua vida mesmo como pessoa? Eu acho que de carinho, de respeito, de troca, de admiração, tem alguns clubes na minha carreira que eu tive essa identificação. Agora, a Portuguesa para mim foi, junto com o Náutico e São Paulo, os clubes que eu tive uma grande identificação. O São Paulo por ter me lançado ao profissional, com relação a título de Libertadores e tudo, foi uma época bacana. Logo em seguida eu saí para o Náutico, tive uma passagem, a minha primeira passagem por lá também foi espetacular, porque eu era moleque, tinha 19 anos, na final do campeonato estadual que a gente foi campeão, ganhamos de 3-0 numa virada improvável, no jogo de ida e volta, e eu dei o passe para os 3 gols no jogo da final. Então eu era novo, fui aclamado também pela torcida e até hoje com boas lembranças lá. E a Portuguesa foram 3 anos, né? E culminou com o final de um título brasileiro sem nenhum detalhe para se tirar. Então foi o que eu disse, a Portuguesa na minha vida tem um significado maravilhoso. E acredito que como resposta profissional foi uma das minhas melhores passagens na minha carreira, sem dúvida. Já que você falou do título brasileiro da Portuguesa da Série B de 2011, qual era o segredo daquela equipe? Por que aquela equipe se encaixou tão bem? Qual era o modelo que foi pintado para aquela equipe, não sei se pela diretoria ou pela comissão técnica, que deu tão certo ao ponto da Portuguesa ser chamada até de Barcelusa ali, pelos seus torcedores, pela imprensa em geral. Você na época era o Chave Antônio, diziam, né? O que deu tão certo naquela Portuguesa? Qual era o segredo para aquela equipe ter deslanchado como deslanchou? Sem dúvida nenhuma, o grande segredo daquele time foi a condução do trabalho pelo Jorginho, pelo Anderson Lima e pelo Omar. Que eles chegaram, a gente estava na reta final de Paulistão, acabamos sendo desclassificados para o São Paulo, e dali em diante começou uma reformulação e uma metodologia de treinamento completamente diferente. Começaram a chegar jogadores até então desconhecidos do cenário paulista, e que o Jorge escolheu a dedo para
para trazer e o comprometimento do grupo em se entregar ao trabalho dele. Eu acho que a gente tinha boas lideranças ali, acho que as pessoas mais identificadas com o clube ou os mais velhos, com outras grandes passagens, né, que conduziam o bom pensamento e o bom ambiente no dia a dia. E aí todo mundo foi se sentindo à vontade, se sentindo confiante para jogar o que sabia, para se soltar em campo, porque o Jorge dava essa confiança. E a forma rude dele de ser contrastava com o cara gente finíssima que ele era. Então ele dava porrada quando precisava e aliviava também quando sentia que o clima estava pesado. Sem dúvida nenhuma, o comando da condução do trabalho é que fez o time ser isso, ser o que foi, né? E dar uma liga tão forte. Continuando a falar sobre a campanha de 2011, qual jogo você acha que foi o mais importante para a equipe, para o grupo, para a torcida em si? Qual jogo você vê como essencial para o time realmente pensar, poxa, a gente tem condições de manter esse futebol até o fim, a equipe tem condições de ser campeã dessa Série B e ser campeã de uma forma absoluta? Na verdade, todos os jogos ali a gente entrava, era engraçado que a gente entrava com a certeza de que ia ganhar. E assim, alguns jogos foram emblemáticos, né? Eu acho que a estreia contra o Náutico, que a gente ganhou de 4-0 e saiu o gol com jogada ensaiada que o Jorginho propôs em treinamento, que foi o gol do Guilherme de falta, que foi ensaiado insistentemente no treino e saiu o gol. A gente conversava depois de que, vamos acreditar que vai dar tudo certo, né? Se treina, se tá acontecendo, se tá insistindo e no jogo tá dando resultado, esse é o caminho, né? E eu acho que é tudo isso que fez, como eu disse na resposta anterior, o comando e o comprometimento do grupo em acreditar no que o Jorginho estava passando foram fenomenais. Depois, no meio do campeonato, nós ficamos 6 jogos sem ganhar na virada do turno e mesmo assim a gente não foi ameaçado, a gente se manteve firme, o grupo não desconfiou em momento nenhum de que podia mudar. E depois o jogo da Ponte Preta, que foi quando a gente selou o acesso. E o jogo que mais me vem à memória é o jogo do título, né, contra o Sport, mas todos os jogos ali foram, durante a caminhada, colocando um tijolinho em cima do outro para construir a grande história que a gente fez. E Marco, você chegou a pensar ou receber alguma oferta para continuar na Portuguesa em 2012? Ou assim que terminou o campeonato, você já tinha alguma coisa acertada mesmo com o Grêmio e acabou partindo para tentar a sua carreira no Sul? Como é que foi essa sua transferência para o Grêmio? Eu não tive... Na verdade, quando acabou, o seu Luiz e a Uca me chamou para conversar e até propôs a continuidade no ano de 2012. Mas disse que a Portuguesa não faria nenhum tipo de reajuste salarial, nenhuma mudança no contrato que eu tinha. E eu achava justo à época, pelo menos ter algum reajuste, ter alguma consideração com tudo que tinha sido feito, mas enfim, eram outros pensamentos, eu entendi. O seu Luiz expôs o que o clube pensava e foi de uma forma completamente respeitosa e amigável. E eu não tinha nada com outro clube. Eu fui viajar no final do ano de férias, fui para os Estados Unidos com a minha esposa, que na época era minha namorada, e lá que eu tive a minha proposta para ir para o Grêmio. Não tinha... Até então não tinha nenhum acerto, nada. Eu tinha uma proposta do Cruzeiro na mesa que não chegou a um acerto, através do Wagner Mancini, que era treinador do Cruzeiro na época e tinha trabalhado comigo no Vitória. Depois veio a do Grêmio com mais tempo. O Cruzeiro era 1 ano de contrato, o Grêmio me ofereceu 3 anos de contrato. Os salários se equiparavam, né, dos dois clubes, mas foi a minha opção
por ir por lá, para ir para o Grêmio, né? Pela oportunidade. Eu tinha um sonho de criança, não sei te explicar o porquê, mas eu tinha vontade de jogar no Grêmio e no Flamengo. No Grêmio eu consegui realizar, no Flamengo não. E foi essa a minha escolha. E Marco, pouco tempo depois, 2 anos depois dessa conquista, né, com a Barcelusa do Campeonato Brasileiro da Série B, exatamente 2 anos depois, coincidentemente ou não, contra o Grêmio, o último jogo do Campeonato Brasileiro de 2013, a Portuguesa teve aquele famoso caso Everton, quando o jogador foi escalado irregularmente e acabou custando alguns pontos para a Portuguesa, e daí por diante a gente sabe a história, que a Portuguesa veio ladeira abaixo, foi rebaixada para a Série B, no tapetão, como a gente diz, e daí por diante foi caindo pelas tabelas, vamos dizer assim, do Campeonato Brasileiro, até chegar ao ponto que está hoje sem série. Você, apesar de não estar no clube naquela época, como você enxerga a situação do caso Everton, naquela situação, do jeito que foi, da maneira que foi colocada na mídia, da maneira que foi discutida até com os jogadores, que a gente sabe que a boleirada discute isso entre si. Como você enxerga essa situação? Bom, primeiro, se você me permite, eu acho uma injustiça o fato de ser colocado como caso Everton, né? O Everton, a gente jogou junto, tem uma amizade, e não é pela amizade que eu vou dar minha opinião, é pelo fato em si. Quem, assim como você, quem participa do futebol, quem sabe o que acontece nos bastidores e acompanha a movimentação, o dia a dia, treinamento, jogo, sabe que o jogador ali foi o único que não teve culpa, né? Porque o jogador não tem poder de pedir para entrar em campo ou se escalar ou qualquer outra coisa do tipo. Então, eu acho que foi uma falha grotesca, para não ser leviano e apontar nenhum tipo de culpado. Mas é inadmissível que um clube jogando a Série A, com todos os recursos que tem para controle de cartão, controle de tudo, acabar sendo penalizado por um erro desse, uma falha dessa. E a gente sabe ali que nos bastidores, nessa queda de braço, a Portuguesa sofreria. Então, eu acho que o fato em si é inadmissível ter escalado o jogador ou deixado o jogador à disposição com 3 cartões amarelos. Acho que o controle rígido do que acontece com o clube deveria ter sido feito, independente de quem é a responsabilidade de acompanhar isso. Mas a minha visão é essa. E é triste ver um clube, uma instituição centenária passar por isso, por um erro grotesco de um departamento, de uma pessoa ou de qualquer outra coisa que tenha sido, mas não sou eu que serei leviano em apontar nada. Eu acho que foi um erro inadmissível de ter acontecido. Pois é, Marco, mas depois disso daí a Portuguesa não conseguiu mais voltar ao que era antigamente, né? Como eu disse, foi caindo aí pelas tabelas, pelas séries do Campeonato Brasileiro, até chegar onde chegou hoje, que no caso é a Copa Paulista, disputando uma vaga aí, quem sabe, na Série D novamente do Campeonato Brasileiro, uma vaga no cenário nacional, seja pelo Campeonato Paulista ou pela Copa Paulista, né? Tem os seus critérios dentro do Campeonato Paulista, da Série A1, teria que subir para a Série A1 no Campeonato Paulista, ou então vencer a Copa Paulista e aí sim ter uma vaga ou na Copa do Brasil ou no Campeonato Brasileiro da Série D. Você acha que existe uma fórmula para isso acontecer aos poucos? Você acha que da maneira que está, pelo que você vê, a dificuldade é maior do que até a gente pensa? O que você tem para falar sobre isso? Acho que a situação passa muito por planejamento, eu acho, muito por investimento, e aí quando se fala em investimento, cada vez mais que o tempo passa sem divisão e disputando essas Copas, fica mais difícil o retorno e o investimento financeiro para que as coisas funcionem.
Eu acho que a única fórmula que passa pela minha cabeça é a união de todas as alas e partes da Portuguesa, seja a situação, seja a oposição. Hoje, com o Castanheira à frente do comando, eu acho que ele tem que ter um suporte de pessoas que gostam do clube, de pessoas que querem ver o clube bem de novo, esquecer o lado político e pensar na agremiação e na instituição acima de qualquer outra situação política, e possam, de braços dados ao Castanheira, construir uma retomada. Eu só enxergo dessa forma. Eu acho que na Portuguesa não vai existir um salvador da pátria, um cara que vai entrar e resolver o problema. Agora, se essa pessoa que entrar tiver apoio, tiver respaldo, tiver investimento da comunidade lusitana, que é forte demais, aí sim começa o horizonte a ficar mais promissor, e aí aos poucos as coisas caminham, e eu acho que essa sinergia leva muita coisa boa para o clube, e é inevitável que a retomada comece. Marco, você falando sobre esse fato do Castanheira em relação à união que se precisa dentro do clube para conseguir se levar a Portuguesa ao patamar que é dela em si, que é a Série A, que é dentro do calendário nacional, que é a Série A também do Campeonato Paulista, disputando com os gigantes do futebol brasileiro. Você foi um dos apoiadores da Revolusa nas eleições do ano passado. Eu queria saber de você, quais eram os projetos que você tinha em mente para a Portuguesa, junto à Revolusa, e se esses projetos foram apresentados à nova diretoria. Eu estava junto, né, na chapa da Revolusa, por um convite do Tomé, do Fernando Tomé, para que eu assumisse a diretoria de futebol. E o meu projeto para o clube era a longo prazo. Disse a ele que não era nem para... que era um início de projeto durante a possível gestão dele, porque eu acho que a retomada da Portuguesa tem que ter uma... Eu disse a ele, fiz uma alusão com um prédio, né? Se você não tiver uma fundação forte, se você não tiver uma base sólida e forte, como é a história da Portuguesa, de revelar grandes jogadores, de colocar jogadores em seleção brasileira, ou até de fornecer jogadores para os outros times de São Paulo, deixar de enxergar como rival num futuro recente, enxergar como algum lugar que os que estão na Série A hoje, nos times que estão na Série A, inclusive os times de São Paulo, que são rivais no Paulista, mas no Campeonato Brasileiro estão em divisões diferentes, possam vir buscar jogadores, possam vir comprar jogadores, investir. Eu acho que tem que fazer um projeto lá de baixo. É o Sub-13, é o Sub-15, o 17, o 20. E que todo ano a Portuguesa botasse em campo, obrigatoriamente, pelo menos num futuro de há 10 anos para frente agora, por exemplo, de 11 jogadores que estão em campo, obrigatoriamente 8, 9 tem que ser formado na casa. Existe um time na Espanha que só jogam jogadores do País Basco. Esse tipo de coisa. Eu acho que a Portuguesa precisa voltar a ter essa identidade de clube formador, de valorizar os jovens, valorizar a base e o profissional, pelo menos até uma retomada consistente, tem que ser um time de vitrine para fornecer grandes jogadores para outros grandes clubes, até conseguir se estabilizar financeiramente, até conseguir pensar em contratações, em nomes de peso. Então eu acho que teria que apostar, e esse era o meu projeto, em contratar um gestor de base forte, que indicassem 4 treinadores fortes, 4 comissões técnicas fortes, investisse em centro de treinamento para base, investisse em alimentação, em estudo, em realmente formar um grande jogador, um grande cidadão, e de novo se fortalecer no mercado como um grande clube formador. Esse era o meu grande projeto. E esse projeto que você tinha para a Portuguesa, trabalhando dentro da diretoria do Fernando Tomé,
Você chegou a conversar, apresentar esse projeto para Antônio Carlos Castanheira? Ele chegou a te ouvir? Ou não chegou até essa conversa, esse encontro entre vocês? Isso não foi passado para a diretoria nova. Eu tenho um respeito pelo Castanheira. Antes de eu me aposentar, fui no escritório pessoal dele, conversei com ele para uma possível aposentadoria na Portuguesa. Depois acabou. Ele foi o grande intermediário disso. Depois acabou não dando certo por conflito de ideias, de valores, de pensamentos. Acabou não dando certo de eu me aposentar na Portuguesa. Mas ele foi um grande precursor dessa ideia. E eu tenho um respeito, um carinho por ele. Torço muito para que a gestão dele dê certo. Eu sei que ele tem um projeto maravilhoso para a Portuguesa. Tomara que ele consiga colocar em prática. E é o que eu digo, ele precisa de gente ajudando e colaborando com ele. Mas não, complementando a pergunta que eu esqueci de falar, não foi passado não para a diretoria nova. E estou à distância torcendo muito pelo sucesso. E Marco, um dos pilares do seu projeto para a Portuguesa era o futebol de base. E o Brasil hoje em dia, apesar de ter Neymar, Rodrigo, Vinícius Júnior, que foram revelados recentemente, Lucas Paquetá, não tem revelado tantos atletas com potencial tamanho como teve em outras ocasiões. E isso acaba incomodando muito o torcedor. O torcedor fala muito sobre isso, em relação a não se revelar mais jogadores como antes. Você acha que os clubes brasileiros vêm pecando nesse quesito em relação a aproveitar a sua base, saber trabalhar o futebol de base? Acho que sim. Eu acho que vem pecando sim. Hoje é minha opinião, tá? Posso estar errado, mas compartilho aqui a minha opinião. Os jogadores de base sobem para o profissional fisicamente muito fortes, com uma estrutura física completamente pronta, mas falta, na minha visão, técnica, fundamento, leitura de jogo, tomada de decisão, psicológico forte para enfrentar adversidades. Eu acho que tudo isso pode ser trabalhado na base, mas trabalhado de uma forma... Eu acho que os treinadores de base hoje já lutam para manter o emprego, para tentar ganhar título, mas eu acho que não deveria ser esse tipo de cobrança em cima dos treinadores de base. Eu acho que o ideal seria não cobrá-los por títulos, mas cobrá-los por quantos jogadores eles conseguem, dentro de um prazo estipulado, colocar jogadores no profissional com capacidade técnica e de fundamento de conseguir evoluir. Aí sim, numa leitura tática, aí sim num outro tipo de situação. A grosso modo, eu costumava brincar antes de parar que a molecada sobe sabendo o que é transição, o que é quebrar linha, o que é sustentar linha de marcação, linha 1, linha 2, e chutar com as duas pernas, dominar bem, fazer um bom passe, finalizar bem, cabecear. Esse tipo de coisa ficou em segundo plano, terceiro plano. Então, eu acho que a leitura da situação é diferente. Os jogadores que você citou, Neymar, Rodrigo, como últimas gratas revelações, são individualmente muito fortes. Então isso eu acho que é nato. As habilidades que o Neymar tem, que o Rodrigo tem, não são treinadas no dia a dia, né? São mais de decisões deles individuais num confronto 1 contra 1. Então isso é nato, isso você não trabalha com todos os jogadores, né? Mas eu acho que a grande parte dos jogadores me falta, na minha leitura da situação, um treinamento, um fundamento, técnica, domínio de bola, passe simplificado, movimentação, entendimento, conjunto, trabalhar em conjunto, esse tipo de coisa que é a minha leitura do futebol. Para finalizar, qual a mensagem que você tem para deixar para a torcida da Portuguesa, essa torcida que, poxa, gosta tanto de você, te idolatrou enquanto você jogou pela Portuguesa, até hoje você é lembrado como um dos meias que mais marcaram e que mais fizeram história na Portuguesa.
Qual a mensagem que você deixa para essa torcida tão apaixonada que vem sofrendo tanto ultimamente? Bom, o recado que eu tenho para a torcida é, primeiro, de agradecimento por tudo que eu vivi no clube, por todo o carinho, respeito que sempre tiveram comigo e que, assim como eles, eu também estou na torcida para essa recuperação do clube, para que volte a viver dias melhores. E deixar aqui o meu abraço, e com muito carinho e muito respeito.